Bom dia, hoje a gente inicia o primeiro episódio do programa EscutaCast. A gente vai falar um pouco sobre Eça de Queiroz, que foi um desses grandes escritores da literatura portuguesa também, e um autor de romances, também conhecido pelo seu realismo crítico e sua ironia refinada. A gente trouxe um convidado para falar um pouco para nós da vida dele, da história dele, e agora a gente vai passar a falar para o João Pedro, que vai falar um pouco sobre a sua vida, sua infância e etc. Olá gente, tudo bem? Eu sou o João Pedro e hoje eu vim apresentar um pouco sobre a história do Eça de Queiroz. Desde que eu era muito novo, eu sempre me interessei pela história dele, sempre gostei de literatura e vendo um dos seus livros, que é O Crime do Padre Amaro, aí que eu me interessei mesmo. Fui pesquisar sobre a vida dele, tudo sobre a sua trajetória na literatura e o quanto ele foi influente tanto na literatura portuguesa como na literatura brasileira. Um pouco da história dele é que ele nasceu em 25 de novembro de 1845, em Portugal, uma família portuguesa, só que com um detalhe, os pais dele só oficializaram seu casamento após o seu nascimento, então por conta disso ele foi criado pelos avós dele. Por conta disso, eles serem pessoas mais velhas, ele teve uma educação mais rígida, com culturas mais fortes. Então a partir daí ele teve uma disposição a mais por observação da sociedade, por estudo e literatura. Então essa paixão pela literatura começou desde muito jovem, certo? Pelo decorrer da história que você está falando aí, que foi criado pelos seus avós, e ele já teve uma educação mais rígida. Então, como é que aconteceu esse amor pela sua paixão pela literatura desde muito jovem? Sim, foi isso mesmo. A partir dos seus 16 anos ele ingressou na Universidade de Direito, lá em Portugal, em Lisboa. E a partir daí ele começou a ter um contato com o pensamento liberal e progressista da época. Pensamento esse que estava muito culminante em Portugal na época, e por conta dele fazer parte da sociedade mais jovem, um pensamento mais progressista, mais liberal, ele começou a se enturmar mais com a pessoa a partir desse pensamento. Então quando ele ingressou nessa universidade, né, a Universidade de Coimbra, ele já começou a se enturmar com essas pessoas, dessas ideias liberais. Como é que foi essa vida na universidade? Exatamente. Como eu disse, pelo fato dele ser uma pessoa mais nova, ter um pensamento mais liberal, diferente de pessoas mais velhas, ele começou a se enturmar com esse pessoal que tinha essas ideias liberais e progressistas. Pessoas essas que eram de acordo com a reforma estatal dentro de Portugal, que queriam ver mudanças, não se contentavam mais com o sistema político da época. E como é que foi sua vida também após se formar? Antes de você vir, também pesquisei um pouco sobre a vida de Eça de Queiroz, e também teve a questão do jornalismo, né? Soube que ele também atuou bastante nessa área, trabalhou. Como é que foi desenvolvendo a sua carreira ao longo do tempo? Quando ele se formou na Faculdade de Direito, ele se mudou definitivamente lá para Lisboa, e a partir daí ele começou a trabalhar com jornalismo. Ele começou a trabalhar para crônicas, escrevendo algumas postagens e tal, e apenas com 21 anos, em 1866, ele criou seu primeiro jornal, que foi o Crônicas de Évora. A partir daí ele começou a mostrar, a despontar o talento que ele guardava desde sua infância e de sua adolescência, a partir da crítica social e do humor que ele apresentava em suas tirinhas. Também um pouco mais adiante, um pouco mais avançando mais na sua vida, a sua carreira diplomática, a sua literatura, já que isso eram das suas questões essenciais, né? É parte essencial também dessa conversa, saber como esses acontecimentos ocorreram, e de que forma ocorreram, como é que foi se desenvolvendo, essas partes essenciais sobre o escritor. Ele ingressou na carreira como cônsul, abrangindo mais ainda a área de conhecimento dele, indo para uma questão mais diplomática. O trabalho que ele teve como cônsul, ele trabalhou em várias cidades no exterior, como Newcastle, na Inglaterra, Paris, na França, e essa convivência em outros locais no exterior fez ele ter uma crítica ainda mais afiada sobre Portugal. Porque pelo fato da pessoa ter nascido lá, ela tinha uma visão mais patriota sobre lá, tipo, a cidade não tem defeitos, mais avançada. Só que a partir desse contato que ele teve com o exterior, ele pôde aumentar ainda mais suas críticas, ter uma visão mais ampla. Sobre o livro que alavancou mais ainda a carreira dele, deixou ele mais famoso mundialmente, esse livro aqui, O Crime do Padre Amaro. Ele é um livro muito interessante, e não é à toa que é o mais famoso dele. Vou dar um resumo para vocês. Ele conta a história sobre esse padre, o Padre Amaro, que ele vai para uma cidadezinha pequena em Portugal assumir uma paróquia de lá. Só que ele tem uma característica com ele, pelo fato de ele ser muito mulherengo e famoso entre as mulheres, e não foi diferente nessa cidade. Lá ele
se envolveu com a menina de uma família muito respeitada e nobre da cidade e começou a ter relacionamentos ilícitos com ela, coisa que obviamente um padre não pode cometer. E o pessoal da cidade vai e descobre, causando um escândalo e cometer um crime inafiançável assim. E para vocês saberem mais, eu vou deixar a história aberta para quem tiver curiosidade de ler. É um livro muito bom e foi o livro que fez eu gostar ainda mais dessa literatura e de ser escrito. Muito importante também essa de Queiroz, né, para a literatura, principalmente para a literatura portuguesa. Mas durante esse tempo, esse período também, como é que ocasionou a morte dele, de S. de Queiroz? O que aconteceu com ele perto da sua morte? E principalmente as doenças que aconteceu com ele na época, sobre que foi algo muito trágico com ele. E eu queria que você falasse um pouco também sobre. Ele morreu até que novo, em 1900, com 54 anos. Só que, mesmo sendo novo, os sintomas que ele apresentava eram bem debilitantes. A morte dele foi um pouco complicada. Ele sofreu com dor estomacal, com febre, neuralgias, inchaço nos pés, entre outras coisas. Porém, após essa morte, ele se consolidou mais ainda como um dos maiores escritores de Portugal. Bem, e é isso, galera. A gente finaliza por aqui. A gente falou um pouco sobre a vida de S. de Queiroz, como escritor, como jornalista, a importância como a literatura o acompanhou, né, durante esses temas abordados, características em seus escritos, e apresentava também seus valores, sempre expondo as hipocrisias, a corrupção e etc. Bem, tornou-se uma referência, né, para as gerações futuras de escritores e continua sendo, principalmente para os escritores da literatura portuguesa, deixando sempre marcado esse marco pelo realismo e pela crítica social. Bem, muito obrigado, a gente espera no próximo programa e muito obrigado, João Pedro, também pela sua companhia, pelas explicações também do S. de Queiroz, da vida e etc. Muito obrigado.